One Story, 62. O livro de Oséias. Conheçamos o Senhor. Continuemos a conhecê-lo. Oséias, capítulo 1 a 14. Agora chegamos ao livro de Oséias. Desde Isaías, passando por Jeremias e Ezequiel, Deus tem apontado os pecados do seu povo e declarado juízo de acordo com esses pecados. E por meio desse juízo, dessa destruição, o povo de Deus sofreria. Mas Deus certamente os buscaria, os chamaria e os faria novos novamente. Oséias continua nessa mesma linha. Na época em que Oséias exerceu seu ministério, no reino do sul, Judá, o profeta Isaías advertia o povo e o chamava ao arrependimento. Amós fazia o mesmo pelo reino do norte, Israel. Jonas, por sua vez, havia sido enviado a Nínive, a capital da Assíria, que acabaria destruindo o reino do norte. Já Oséias viveu pessoalmente o processo da queda de Israel. O contexto histórico de Oséias. Oséias recebeu a palavra do Senhor durante os reinados dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, enquanto Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. De Uzias a Ezequias, no sul, e de Jeroboão II até o último rei, Oséias, no norte, o profeta viveu todo esse período. Após Salomão, a nação de Israel se dividiu em dois reinos. O reino do sul, Judá, seguiu Roboão, filho de Salomão, e o reino do norte seguiu Jeroboão. O Jeroboão do tempo de Oséias era um descendente, por isso é chamado Jeroboão II. Sob Jeroboão II, Israel do norte atingiu seu auge em poder militar e político. Chegaram a expandir novamente seu território até as fronteiras que haviam sido conquistadas nos reinados de Davi e Salomão. Economicamente também prosperaram através do comércio internacional. Mas, tanto em indivíduos quanto em nações, a prosperidade econômica frequentemente leva à decadência espiritual e moral. Uma cultura de materialismo e cobiça egoísta toma conta, e a prosperidade externa começa a ser confundida com bênção de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu em Israel. Eles acreditavam que sua prosperidade era sinal do favor de Deus e que a mereciam. Com sua riqueza e poder, se entregaram ao luxo e ao prazer e oprimiram seu próprio povo em dificuldade. Seus líderes políticos e religiosos se orgulhavam de sua força e riqueza, sem compreender seu sofrimento à luz de seu relacionamento com Deus. Em vez disso, tentavam evitar a destruição pagando tributos e subornos a impérios como a Assíria e o Egito. O povo também buscava riqueza a qualquer custo. Para receber bênção, adoravam descaradamente Baal e outros deuses estrangeiros juntamente com o Senhor. Os líderes religiosos não confrontavam esses pecados com a palavra de Deus. Ao contrário, fechavam os olhos, ou pior, participavam deles, incentivando ainda mais o pecado. Após a morte de Jeroboão, Israel entrou em completo caos. Seu filho Zacarias reinou e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foi assassinado por Salom após apenas 6 meses. Salom, por sua vez, foi morto um mês depois por Menahem. Menahem reinou por 10 anos e também fez o que era mal. Seu filho Pecaías tornou-se rei e reinou por 2 anos antes de ser morto por Pessa. Pessa reinou por 20 anos e foi assassinado por Oséias. Oséias governou por 9 anos, e durante seu reinado, o rei da Assíria veio e destruiu totalmente Israel do norte. E, como vimos nos livros proféticos anteriores, Judá, o reino irmão de Israel, testemunhou tudo isso, mas seguiu pelo mesmo caminho de destruição. Uma esposa adúltera e filhos da infidelidade. Deus ordenou ao profeta Oséias que se casasse com Gomer, uma mulher adúltera, e ela lhe deu 3 filhos. O primeiro filho recebeu o nome de Jezeel, que significa Deus espalha. A segunda, uma filha, recebeu o nome de Loruama, que significa não amada. O terceiro, outro filho, foi chamado Loami, que significa não meu povo. Ela não se tornou infiel depois de casada. Ela já era uma mulher de adultério, quando Deus mandou Oséias se casar com ela. Oséias representava o papel de Deus, e Gomer o papel de Israel. Desde o início, Israel se opôs a Deus. Era uma nação infiel, e seus filhos também eram filhos de infidelidade. Deus havia iniciado um relacionamento com o povo de Israel,
aqueles que, como Jezeel, seriam espalhados. Mas a falta de justiça e misericórdia os levou a se tornar Lo-ruama, não amada. Eventualmente, se tornaram Lo-ami, não meu povo. Mas Deus restauraria o relacionamento por sua própria iniciativa. Lo-ruama seria chamada novamente de Ruama, amada. Lo-ami seria chamado Ami, meu povo. A mensagem de Oséias agora começa a mostrar como Deus restauraria seu povo. De onde vieram a prata e o ouro? O povo de Deus cometeu adultério espiritual. Deus lhes havia dado trigo, vinho novo, azeite, prata e ouro. Mas eles não reconheceram que esses presentes vinham de Deus. Em vez disso, atribuíram-nos a nações estrangeiras e correram atrás delas. Por isso, Deus disse que bloquearia o caminho deles com espinhos e construiria um muro para impedir a busca por desejos vazios. Então, eles cairiam em si e voltariam para o verdadeiro marido. Esse é um amor que não faz sentido. Se fosse baseado em ações, o relacionamento teria acabado há muito tempo. Mas a aliança e a misericórdia de Deus os mantém firmes. Quanto mais abundantemente Deus os abençoava, mais eles se afastavam. Por isso agora, Deus diz que tomará de volta seu trigo e seu vinho, sua lã e seu linho. Foi por meio dessas próprias bênçãos que eles o esqueceram. E ainda assim, quando isso acontecesse, eles viriam isso como sofrimento e culpariam a Deus. Mas ele certamente os puniria pelos dias em que o esqueceram e adoraram ídolos. Você é o meu povo, e você dirá: Tu és o meu Deus. Deus diz que levará o seu povo para o deserto, e ali restaurará o relacionamento. Naquele dia, Deus removerá o nome de Baal dos lábios deles, de modo que não se lembrarão mais dele. Não chamarão mais Baal, mas chamarão o Senhor de meu marido. Deus lhes dará a paz e os desposará para si mesmo com justiça e retidão, com amor e compaixão e infidelidade. E eles conhecerão o Senhor. Naquele dia, Deus responderá. Ele os plantará novamente na terra para si mesmo. Terá compaixão daqueles que não tinham recebido compaixão, e aqueles que não eram seu povo, ele dirá: Vocês são o meu povo. E eles responderão: Tu és o nosso Deus. Aquele dia, o dia do Senhor, certamente virá. Ame uma mulher que se tornou adúltera. O papel que Deus deu a Oséias foi mostrar o tipo de amor que Deus sempre demonstrou a um povo rebelde e desobediente. E esse amor se cumpriria plenamente por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Deus disse a Oséias que amasse uma mulher que havia se tornado adúltera, que tinha recebido o amor de outro homem e que havia voltado à sua vida de adultério, mesmo depois de ter dado à luz 3 filhos. Então Oséias foi e a comprou. Essa mulher, agora sem valor algum para o mundo, que ninguém no mercado de escravos queria comprar. Ele pagou 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Para uma mulher daquela idade rejeitada, isso era muito mais do que ela valia. E ainda assim, Oséias pagou o preço. E, quando esse valor é convertido em prata, totaliza 30 peças. Deus diz que é assim que ele amará. E agora ele a chama para olhar somente para ele. Aquele dia virá, quando os israelitas retornarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi, seu rei. Virão tremendo diante do Senhor e da sua bondade. Ouçam a palavra do Senhor. Na terra do Senhor, na terra de Canaã, entre o povo de Deus, não há fidelidade, não há amor e não há conhecimento de Deus. Há apenas maldição, mentira, assassinato, roubo, adultério e derramamento de sangue atrás e derramamento de sangue. Eles deveriam ter ouvido a palavra do Senhor, mas não ouviram. Não tinham desejo de conhecer a Deus, e por isso, não possuíam conhecimento dele. Não sabiam o que Deus queria ou desejava. Por causa disso, Deus os rejeitaria. Ele os esqueceria. Ele os puniria de acordo com a conduta dele e os retribuiria por seus atos. Na sua miséria, me buscarão diligentemente. Deus continua a repreender não apenas o reino do norte, mas toda a casa de Israel. Seus corações estão cheios de infidelidade e eles não conhecem o Senhor. Por causa da idolatria, não conseguem voltar para ele. No fim, por causa do pecado, tanto Israel quanto Judá tropeçarão. Mesmo que venham buscar o Senhor com seus sacrifícios, não o encontrarão,
pois ele se afastou deles. Deus não voltará para eles até que confessem sua culpa e busquem a sua face. Somente no sofrimento eles buscarão o Senhor. Eu quero o conhecimento de Deus. Embora Deus tivesse provido para eles, o povo de Deus se voltou para ídolos inúteis e o rejeitou. Por meio da disciplina, Deus busca trazê-los de volta. E, quando finalmente forem afligidos, o povo dirá: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos curará. Feriu-nos, mas nos tratará. Então eles clamarão: conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como o nascer do sol, ele virá a nós como a chuva, como chuva de primavera que rega a terra. Deus diz: pois quero misericórdia, e não sacrifício, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Ele não quer palavras vazias. Não quer rituais religiosos ocos, sem o coração. Conhecer a Deus é confiar nele. E confiar nele é amá-lo. Dizer que amamos a Deus sem conhecê-lo ou confiar nele é, na verdade, amar a nós mesmos e usar Deus para nossos próprios interesses. Por isso, devemos ouvir a palavra do Senhor, conhecê-lo, entender a sua vontade e seu desejo e permanecer como seu povo, amando-o de verdade. Efraim é um bolo que não foi virado, como uma panqueca que não foi virada, crua de um lado e queimada do outro. Assim era Efraim, desequilibrado. Eram espertos para confiar em nações vizinhas fortes e rápidos para se entregar aos prazeres do mundo, mas completamente ignorantes quanto a conhecer a Deus e buscar a sua vontade. O clamor para voltar a Deus era apenas de boca para fora. Na realidade, mesmo depois de tudo isso, não voltaram para Deus nem o buscaram. Em vez disso, clamaram ao Egito e se voltaram para a Síria. Por isso, Deus diz que espalhará uma rede sobre eles e os disciplinará. Deus queria redimi-los, mas eles falaram mentiras contra ele. Não clamaram a ele de coração, mas se rebelaram contra ele. O retorno deles não foi sincero. Viviam como queriam e foram feridos como mereciam. O povo de Israel vivia como queria. Rejeitaram o que é bom. Nomearam reis e líderes sem a aprovação de Deus. Com a prata e o ouro que Deus lhes deu, fizeram ídolos para si mesmos. Deus certamente punirá seus pecados. A queda deles será fruto de suas próprias ações. Deus diz que o bezerro de ouro deles, o mesmo que Jeroboão fez há muito tempo, será rejeitado. Será despedaçado. Eles podem plantar sementes, mas não colherão fruto. E mesmo que colham, será tirado deles. Mesmo que ofereçam sacrifícios a Deus, ele não os aceitará. Ele se lembrará do pecado deles e os punirá. Eles se esqueceram do seu Criador. Eles se tornarão errantes entre as nações. Há muito tempo, quando Deus olhou para o seu povo, alegrou-se com eles como alguém que encontra uvas no deserto ou que se regozija com os primeiros figos da estação. Mas o seu povo cometeu adultério e o abandonou. Os profetas foram insensatos e todos os líderes se voltaram para a rebelião. Por isso, Deus diz que as eiras e os lagares deles não produzirão fruto. Ele impedirá que tenham filhos. E mesmo que criem filhos, nenhum deles restará. No fim, não habitarão mais na terra de Deus, mas serão exilados para o Egito e para a Síria. Deus não os amará mais, porque não quiseram ouvir, ele os rejeitará. Eles se tornarão errantes entre as nações. Quebre o seu solo, não arado. Deus diz: semeiem para vocês a justiça, colham o fruto do amor leal e lavrem o solo, não arado. Pois é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas nós sabemos disto. A renovação do coração de uma pessoa não vem dela mesma. Isso precisa ser feito por Deus. No solo duro e sem vida, como o caminho à beira da estrada, a semente da vida de Deus precisa ser plantada. Esse solo precisa ser revirado. Isso é restauração. Isso é avivamento. Ele virá por meio da semente da vida, que é Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo, que Jesus enviará. Efraim, como posso abandonar você? Deus os faz lembrar do passado. Quando o povo de Israel estava fraco, Deus os amou e os chamou para fora do Egito. Mas quanto mais os profetas os chamavam, mais eles se afastavam e ofereciam sacrifícios aos ídolos.
Eles não reconheceram que era Deus quem os ensinava a andar, quem os carregava nos braços e os curava. Recusaram-se a voltar para ele. Em vez disso, confiaram na Assíria. Continuaram inclinados a se afastar de Deus, e mesmo quando ele os chamava para voltar, ninguém respondia. E ainda assim, como Deus poderia deixar de amá-los? Como poderia dizer: como posso abandonar você, Efraim? Como posso entregá-lo, Israel? Como posso tratá-lo como Adma? Como posso fazê-lo como Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. Toda a minha compaixão se inflama. É porque Deus não é homem. Ele é Deus. Efraim cercou Deus com mentiras, a casa de Israel com engano, e Judá continuou, desafiando o Deus fiel e santo. Mas Deus não pode soltar seus filhos. Ele não pode abandonar o povo a quem começou a amar. Voltem para Deus e esperem por ele. Por meio dos profetas, Deus fala repetidamente tanto de sua disciplina para com seus filhos como do seu amor por eles. Isso porque a sua disciplina é amor. Se ele não os amasse, os abandonaria, esqueceria deles, não se importaria e não os disciplinaria. Deus conhece toda a rebelião e pecado deles. Mas porque só ele é Deus, ele os chama a voltarem para ele e a esperarem por ele. Ele lhes lembra que tem sido seu Deus desde o tempo em que estavam no Egito. Fora dele, não há Salvador. Mas quando ficaram fartos e satisfeitos por causa da provisão dele, seus corações se tornaram orgulhosos, e eles o esqueceram. É por isso que agora Deus se volta contra eles, o mesmo povo que antes ajudou, porque se rebelaram contra o seu Deus. Como o traíram, cairão pela espada. Seus filhos serão despedaçados, e as mulheres grávidas serão abertas ao meio. É assim que eles voltarão. É assim que chegarão a reconhecer que Deus é Deus. Isso é bênção. O que tem eu ainda a ver com ídolos? Agora chegamos à conclusão de Oséias. Deus diz: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Os seus pecados foram a sua queda. Levem palavras com vocês e voltem para o Senhor. Digam a ele: perdoa todos os nossos pecados e recebe-nos com bondade, para que ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nossas mãos: vocês são os nossos deuses, pois é em ti que o órfão encontra compaixão. Então Deus diz: eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o coração, pois a minha ira se desviou deles. O relacionamento entre Deus e seu povo será restaurado. Deus diz: serei como o orvalho para Israel. Ele florescerá como o lírio, lançará raízes como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão. Seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como os cedros do Líbano. Os que habitarem à sua sombra voltarão. Reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a sua fama será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: o que tenho ainda a ver com ídolos? E Deus responderá: eu cuidarei dele. Eu o ouvirei. Sou como um cipreste verdejante. De mim vem o seu fruto. Deus chama seu povo a voltar com palavras, a pedir que ele remova toda a iniquidade. Só isso. Porque isso é algo que o povo de Deus não pode fazer por sua própria força. O que precisamos pedir é a graça de Deus. Oséias termina assim: quem é sábio? Que entenda estas coisas. Quem é prudente? Que as compreenda. Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. A restauração virá, mas entendê-la e desfrutá-la, isso não é algo que possa ser realizado pela força humana. O povo de Deus não pode lavrar o seu solo, não arado. Não pode oferecer adoração perfeita pelo próprio esforço. Não pode voltar para Deus por conta própria. Mas o dia virá. O próprio Deus, somente pelo seu zelo, levará seu amor à perfeição. Ele cumprirá sua justiça por meio da cruz de Jesus Cristo. E isso será realizado pela obra do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo. Essa história do amor de Deus continuará.